Olá, glória a Deus, aleluia. Tudo bom com você? Glória a Deus, que bom ter você aqui, nos assistindo, conversando, ouvindo a palavra de Deus. É uma bênção poder saber que esse vídeo chegou em você e que você pode ser edificado por essa palavra. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Glorificado seja o nosso Senhor. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve situações na sua vida, fases da sua vida, aonde você se perguntou assim: da onde que eu sou, da onde que eu vim, o que que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui e para onde eu estou indo? Qual o objetivo e o propósito da minha vida? Onde que você está? Para onde você quer ir? Como você pode fazer para chegar até onde você deseja estar? Quando você vai começar um projeto novo, quando você vai fazer algo novo, quando você vai fazer até uma viagem, talvez uma viagem de férias, que você vai programar, comprar um pacote de viagem, alguma coisa, você, né, as pessoas da agência de viagem ou alguma coisa nesse sentido, elas perguntam aonde você está, para onde você quer ir e qual a estratégia, qual o meio, como que você deseja chegar lá. Essas perguntas, elas são básicas na nossa vida, em tudo que a gente vai fazer, né? A gente, até mesmo se a gente vai fazer um investimento, uma previdência privada, ou alguma coisa para nossa aposentadoria, né? As pessoas perguntam, olha, em que posição, qual o seu patrimônio hoje, como o senhor está hoje, qual a sua perspectiva, aonde o senhor deseja chegar, aonde o senhor deseja, quanto o senhor deseja receber por mês, vamos dizer assim, se for uma previdência privada? E qual o caminho que o senhor deseja? Quanto que o senhor tem para investir todo mês? Qual o capital que o senhor pode colocar todo mês? Qual a sua estratégia para chegar até o seu objetivo? E é interessante que na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Na nossa vida cristã é a mesma coisa. Sabe, quando nós não entregamos ainda a nossa vida para Jesus, quando nós ainda não aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, nós às vezes ficamos nos perguntando: poxa, eu bato tanto a cabeça, eu passo por tantos problemas, eu às vezes me sinto sozinho, eu às vezes não tenho. Sabe, hoje a minha vida não está legal e eu preciso mudar a minha vida. E você tem uma perspectiva de vida, você tem uma vida que você gostaria de levar. E a pergunta primordial é: como sair da situação que você está até onde você quer chegar? Qual a estratégia? Qual o caminho? O que você precisa fazer para sair da onde você está até onde você deseja chegar? Essas três perguntas, elas precisam ser respondidas no nosso coração. E nós vamos para a Bíblia, e aí a gente começa a ver respostas para essas perguntas, né? A gente começa a ver respostas dentro da palavra de Deus para essas perguntas que nós fazemos. Essas três perguntas: de onde eu vim, por que eu estou aqui
E o que no final vai acontecer comigo? O que acontece depois da morte? O que acontece depois que a gente termina a passagem aqui nessa terra e literalmente morre, deixa de existir aqui nessa terra, nesse mundo? E a primeira pergunta, de onde eu vim, nós podemos achar uma resposta para ela no livro de Salmos, no capítulo 139, versículos 13 e 14, aonde nós lemos assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e digo isso com convicção. Sabe, o salmista aqui, ele está dizendo que Deus nos criou no íntimo da nossa mãe. Em outra passagem diz que Deus escreveu todos os nossos dias, desde antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. O salmista continua dizendo que Deus nos teceu, formou o nosso corpo no ventre da nossa mãe. E o salmista também fala que ele louva a Deus, porque Deus o fez de modo especial e admirável. Todos nós fomos feitos obras únicas, especiais e admiráveis. Se você olhar para o seu corpo, você vai ver que maravilha é essa máquina que Deus criou. E ele ainda completa dizendo que as obras de Deus, todas as obras de Deus são maravilhosas. E o salmista afirma isso com convicção. Então, para essa primeira pergunta, de onde eu vim, nós temos essa resposta. Nós viemos da criação de Deus. Nós somos criados por Deus. Nós somos formados por Deus no ventre da nossa mãe. Nós saímos da criatividade de Deus. E Deus colocou em nós dons específicos, maravilhosos, que muitas vezes só nós temos. Você pode ver que ninguém tem a íris igual à sua. As impressões digitais não são nenhuma iguais às suas. Você é especial. Você foi formado de uma forma especial dentro do ventre da sua mãe. Você é uma obra maravilhosa, espetacular, milagrosa de Deus. A segunda pergunta é por que nós estamos aqui? Qual o nosso propósito? Por que a gente veio a esse mundo? Por que nós... Será que nós nascemos somente para nascer, crescer, trabalhar, desenvolver uma vida, envelhecer e morrer? Será que esse é o único propósito nosso aqui na Terra? E nós temos essa resposta também na palavra de Deus. Quando nós vamos no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, nós lemos assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Naquela palavra, naquela parte da palavra de Deus que eu falei para vocês, aonde diz que Deus escreveu todos os nossos dias, desde antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, ali está escrito todos os propósitos de Deus para nós. E nós precisamos nos achegar cada vez mais a Deus e permitir que o Espírito Santo nos oriente de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós possamos cumprir esses propósitos, essas boas obras
que foram criadas, realizadas em Cristo Jesus, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O Espírito Santo, quando nós buscamos a direção de Deus, quando nós buscamos a direção do Espírito Santo, ele nos guia, nos orienta a cumprir a vontade do Pai, a cumprir esse propósito de Deus. E qual seria esse propósito? Se você pegar os 10 mandamentos, por exemplo, você vai ver que ali está dizendo que nós temos o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos o propósito de adorar a Deus, cultuar a Deus, somente a Deus. Nós temos o propósito, Jesus nos diz, que nós temos o propósito de amar ao próximo como a nós mesmos. Não cobiçar as coisas do próximo, não matar, não roubar. Honrar os nossos pais. Esses são os propósitos que nós temos em nossa vida e que estão descritos claramente na palavra de Deus. Claramente. Se nós pegarmos a Bíblia e lermos a Bíblia, nós vamos ver que ali estão descritos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Sermos compassivos, termos compaixão do nosso próximo, fazermos boas obras, ajudarmos as pessoas, sermos bênção na vida das pessoas, buscar a Deus para que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, a ponto de nós podermos abençoar outras pessoas. Esse é o nosso propósito nessa terra. Amar as outras pessoas, amar os nossos inimigos, orar pelas pessoas, pela nossa família. Formar família, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e juntos serão uma só carne. Formar uma família. Esses são os propósitos que Deus tem para nós. Viver de acordo com a vontade de Deus para nós. Então, nós temos na palavra de Deus, nós temos as respostas para o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o propósito de Deus para que a gente esteja aqui? Por que nós estamos nesse mundo? Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por coincidência. Deus tem um propósito específico para nós nessa terra. Sabe, alguns vieram a essa terra somente para seguir a Deus, ouvir a palavra de Deus. Outros vieram para fazer a obra de Deus. Outros vieram para fazer as maravilhas que Deus tem. Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado, cada um tem aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. E cabe a nós buscar isso em Deus. Saber de Deus o que Ele tem preparado para nós. A oração do Pai Nosso, ela deixa muito bem claro quando a gente fala, Senhor, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, assim como é feito no céu. Que venha o Teu reino sobre a nossa vida. Que o Senhor governe a nossa vida, as áreas da nossa vida sejam governadas por Ti. O propósito nosso aqui na terra é fazer a vontade de Deus. É adorarmos a Deus. É aproveitarmos as maravilhas que Deus criou e colocou aí diante de nós. Esse é o propósito nosso aqui nessa terra. Aí você pode falar, mas por que alguns passam por tanta dificuldade? Por que alguns morrem antes do tempo? Porque essas perguntas são coisas que nós não temos resposta.
Porque existem várias situações que podem fazer com que as pessoas não cumpram os seus propósitos. E uma delas é rejeitar aquilo que Deus fez por nós. Uma delas é não acreditar na existência de Deus. Não aceitar o sacrifício redentor que Jesus fez por nós. Esse é um dos motivos pelos quais, muitas vezes, o propósito de Deus não se cumpre na nossa vida. E nós passamos dificuldades atrás de dificuldades, problemas atrás de problemas. E entenda você, ter problemas não é não ter dinheiro. Porque existem pessoas que são extremamente ricas, mas são extremamente infelizes. Tem problemas muito maiores do que aqueles que não têm dinheiro, que não são ricos, que vivem muitas vezes uma vida apertada, mas são felizes dentro de casa, têm um lar e não apenas uma casa. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem um lar. Não conseguem ter uma família. Tem tantos problemas na sua família que não conseguem ser felizes com aquilo, com aquele dinheiro que eles têm, que eles conquistaram. Então nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos nos achegar perto de Deus e perguntar a Ele: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Espírito Santo, me guia à vontade do Pai, que eu possa cumprir os propósitos que Deus tem para mim. Muitas vezes, a gente se coloca numa posição de passar dificuldades porque nós não buscamos a direção de Deus e o cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. A terceira pergunta que nós fazemos é o que acontece depois que nós morremos? Para onde nós vamos? A primeira, de onde eu vim ou onde eu estou. A segunda, por que eu estou. E a terceira, o que acontece depois, aonde eu quero chegar, o que acontece depois da minha morte. E aí nós vamos ver alguns versículos que nos dão essa resposta. Em Hebreus 9, 27, nós lemos assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Depois da nossa morte, nós vamos enfrentar o juízo. Nós vamos encarar a Deus. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nós lemos assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que acontece depois da morte? A palavra de Deus, ela nos diz que o salário do pecado é a morte. Se nós não aceitamos o propósito de Deus para a nossa vida, se nós não nos arrependemos do nosso pecado, nós vamos morrer e a nossa eternidade não será boa. Não será boa. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, nós lemos o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, nos libertando e nos dando uma vida eterna. Nos dando a esperança de estarmos na vida eterna com Deus após a morte. Depois de encarar o juízo de Deus, se nós estamos em Cristo, nós vamos ter direito a uma vida eterna com Deus, uma vida eterna com Cristo, aonde nós vamos morar eternamente na cidade, na Nova Jerusalém, aonde nós vamos viver o resto dos nossos dias com Deus. O resto da nossa eternidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Em Romanos 6, versículo 23, nós lemos assim:
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós, nós ganhamos o direito à vida eterna. Nós ganhamos o direito a não passar, sabe, pelo pecado mais, a não ser condenado pelo nosso pecado. Quando nós enfrentarmos o juízo diante de Deus, Deus vai olhar ali o sangue de Jesus sobre a nossa vida e Ele vai nos permitir ser salvos e termos a vida eterna. Nós podemos receber perdão, redenção e vida eterna, mas somente através de Cristo. Somente se nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Somente se nós aceitarmos o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário, por nós, pagando o preço de sangue pelos meus e pelos seus pecados. Sabe, eu espero que essa palavra venha trazer a você o entendimento de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós estamos indo. E mostrar principalmente que existe uma escolha. Se nós escolhermos aceitar o sacrifício de Cristo por nós, aceitarmos a morte de Cristo por nós, aceitarmos e entregarmos a nossa vida a Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, nós teremos a vida eterna, nós teremos a salvação, nós teremos a morada eterna com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Agora, se nós não aceitarmos a Jesus, se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus, nós teremos uma eternidade no inferno, na perdição eterna. E eu estou dizendo para você não uma coisa do meu coração, eu estou dizendo para você as coisas que estão descritas na palavra de Deus, na Bíblia. Então, que essa noite, essa palavra possa trazer a você a necessidade de fazer uma escolha, de tomar uma decisão e de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, fazendo uma simples oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu reconheço que preciso do Teu sangue derramado na cruz sobre os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço perdão. E te peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que a partir de hoje eu seja salvo e tenha a salvação em Ti, Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador e meu Redentor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Se você não gostou da palavra, dê o seu dislike também, interaja com a gente. Diga para nós o que você não gostou, para que a gente possa melhorar. Que essa palavra venha ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Pegue o link dessa palavra, mande para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, seja um missionário de Deus e envie a palavra de Deus a todos aqueles que você conhece. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus por onde você for, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, faculdade, escola, onde você estiver. Que você seja uma bênção. As bênçãos do Espírito Santo estejam sobre você e que você faça a diferença por onde você andar, em nome de Jesus. Amém?
Abreijos para você e até o próximo vídeo.